Olá, tudo bem? Vou fazer 2 perguntas para a gente começar. O que você faz com o que recebeu dos seus pais? O que você aprendeu com eles? Você está evoluindo ou parece que tem algo que te puxa para trás? Essas são 2 perguntas, não precisa responder, é só para pensar. Nós vamos falar hoje, vou compartilhar com vocês algumas reflexões que eu fiz do livro Onde Estão as Moedas, de Garriga. Garriga é o autor. Tem uma frase que me marcou muito, que essa frase é assim: o que você odeia te aprisiona, o que você ama te liberta. Ainda que o filho reprove seus pais, ele também vai identificar com os pais. Às vezes o pai tem um comportamento que o filho não gosta muito. Volta e meia, sem perceber, ele vai estar repetindo o mesmo comportamento. Ele vai ficar preso naquela tentativa de consertar as coisas que ele viveu na infância e vai acabar repetindo a mesma coisa. Caso os filhos eles não consigam amar e acolher seus pais do jeito que são, eles não conseguirão ter amor próprio, amar a si mesmo. Então as moedas, o que são essas moedas? É o legado que o filho recebe dos pais, do pai e da mãe. São os ensinamentos deles. O filho que reconhece que pai e mãe o preparam para a vida, eles vão carregá-los dentro de si ao construir sua própria história. Não precisa ficar agarrado com os pais para ser alguém. É preciso pegar o que aprendeu com os pais para seguir, tomando como base tudo que ele vivenciou na sua vida até chegar à fase adulta. Ou seja, adulto segue sua vida, sua própria vida, sem essa dependência. Então, em terapia a gente ajuda a pessoa a enxergar aonde estão verdadeiramente as moedas e a ver a vida por outra perspectiva. Como assim? Como assim, Zilene? Mudar o olhar daquilo que é uma verdade para mim? Como é que faz isso, né? Uma dos caminhos, das opções, é trabalhar com o objetivo de reduzir a dependência dos desejos de infância. Os desejos de infância, aquilo que nós não fomos atendidos satisfatoriamente, que a gente continua cobrando dos pais, até a gente completar 40, 70, 90 anos, nós teremos esses desejos. Ou seja, os desejos de infância, eles vão querer nos governar, independente da idade que tenhamos. Como assim, desejo de infância? O que acontece? Na infância, nós recebemos mais do que doamos. Tem uma fase que é mais ainda, que nós somos totalmente dependentes dos nossos pais. Até começarmos a andar, a falar, depois a formar nossas próprias ideias, fazer escolhas, até evoluirmos, nós somos dependentes. Se nós continuamos dependentes, parados, travados nessa fase, realmente as coisas não vão dar certo. Então, o que acontece? Um adulto, um filho adulto, uma filha que está travado nessa dinâmica de comportamento infantil, ele adoece e faz com que seus pais também adoecem, porque cria uma relação de dependência. Enquanto o filho se mostra dependente, os pais tentando fazer com que ele cresça, com que ele evolua, se tornam codependentes. Então essa relação é complicada, é uma relação doentia, na verdade, né? Um filho, por exemplo, com 25 anos ou mais, depende do pai para tudo, para resolver seus problemas, dos pais, né? Dependem deles para comprar suas roupas, até resolver questões da faculdade, por exemplo, procurar emprego para ele, né? Para o filho. Então esses filhos que moram com os pais, eles sugam as energias dos pais, exigindo o mesmo tratamento de quando era criança. Exige amor, exige afeto, exige comportamentos que os pais não desenvolveram. Eles também tiveram problema na infância deles,
e não conseguiram desenvolver. Então o filho busca em pessoas no trabalho, não tem nada a ver com ele, busca resolver essas questões que ele traz da sua infância, busca na esposa o mesmo tratamento que a mãe dava para ele. Marido e esposa, eles cobram um do outro as moedas que acham que eles deixaram de receber, aquilo que foi pouco para eles, cobram de um do outro e o relacionamento se torna também complicado. Então eles seguem querendo mais e mais, não se contentam com o que receberam, porque acham que as moedas foram poucas, ou às vezes eles não receberam essas moedas, né? Nem receberam. Então tudo que um consegue fazer pelo outro é insuficiente. O marido não consegue atender à expectativa da esposa e vice-versa. Então não desenvolve um amor adulto. A dinâmica é aquela que nós falamos anteriormente. Ficam travados na infância, acham que as moedas foram insuficientes, e as moedas, no caso, elas ficam com os pais. Os pais, eles sofrem, porque nada dá certo para o filho. Eles sofrem com o filho, vendo o filho sofrer, ou a filha, né? Eles se culpam por não ter sabido criar e educar o filho. Eles se culpam por isso. Todos vivem uma relação doentia, né? De dependência e codependência que nós já falamos. Agora, por outro lado, aquele filho, no livro também tem as duas situações. O filho que aceita as moedas como suficiente, eles seguem sua vida tranquilamente, eles não ficam travados no comportamento infantil, os pais se sentem grandes, se sentem valorizados e amados com o reconhecimento do filho. A dinâmica é outra. Uma coisa também interessante, outra frase interessante é que a capacidade de receber aumenta no outro a capacidade de dar. Então, conforme o autor Bert Hellinger, ele fala das leis do amor. A lei do equilíbrio é essa, entre o dar e receber. Segundo ele, se eu recebo mais do que dou, eu fico em dívida com as pessoas. Ou se eu dou mais do que recebo, também fica faltando para mim. Então, assim, ou eu fico recebendo mais ou doando mais do que recebendo, em desequilíbrio. Essa é uma lei do amor que Bert Hellinger trata. São 3 as leis principais. Uma delas é a hierarquia, só entrando um pouquinho agora no outro autor. Uma delas é hierarquia, em que a gente reconhece quem veio antes da gente com respeito, amor, aceitando do jeito que eles são. A outra lei, a segunda, é a lei do pertencimento. Eu pertenço a essa família do jeito que ela é, eu não posso negar as minhas origens, eu saí daqui. E a terceira é essa do equilíbrio entre dar e receber, é uma troca. O que fazer para mudar? Como mudar? Então, o ideal é jogar fora aquilo que aprendeu com os pais que não serve para você, perdoar seus pais por isso, amá-los do jeito que eles são, pegar o que eles têm de bom como sendo as moedas suficientes para você seguir a vida. Isso é ser grato, é focar em se fortalecer em bondade, na verdade, na justiça, no perdão, na doação. Aquelas pessoas que desperdiçam as oportunidades de melhorar os relacionamentos, que não cuidam da própria saúde, é a mesma coisa que jogar fora as moedas recebidas. É não dar valor às moedas recebidas, não multiplicar. E tem uma passagem na Bíblia, a passagem dos talentos, que diz assim: àquele que tem muito, mais será dado, e ao que tem pouco, será tirado. O pouco que ele tem será tirado. Então é interessante essa reflexão, e é isso que eu queria compartilhar com vocês.